Queria falar sobre o tema adorando de perto. Adorando de perto. Sem mesmo a gente ter nenhum tipo de argumentação, nem de fundamentação, eu começo essa mensagem com uma pergunta. Você é uma pessoa que adora a Deus de perto ou de longe? Essa pergunta é mesmo uma pergunta provocativa, porque com certeza você deve estar pensando sobre o que isso significa. O que significa essa pergunta? Adorando a Deus de perto. Como responder a esta pergunta? Talvez você esteja perguntando isso. Na reflexão desta manhã, fruto da leitura diária da nossa campanha de leitura de toda a Bíblia em um ano, tentaremos descobrir. E aí fica aqui um parênteses. Você não está atrasado não, né, na sua leitura não, né? Nós estamos querendo ver se em dezembro, no dia 31 de dezembro, a gente convida para vir aqui à frente todas as pessoas que leram a Bíblia toda num ano. E é muito fácil, é todo dia 2, 3 capítulos. É muito fácil, isso vai demonstrar uma consagração da sua parte, uma santificação, separar de tempo para você dar ao Senhor. Então é muito importante que você continue nessa pegada, tá? Então, eu começo no capítulo 24 do livro de Êxodo, que em hebraico, Êxodo significa chamote. E por que é chamote? Porque chamote significa nomes. Quando você fala Êxodo, você está falando sobre nomes. É a tradução da palavra chamote, que é Êxodo. E por que o livro de Êxodo é chamado de chamote? Porque os primeiros versículos, o primeiro versículo do livro de Êxodo, ele fala sobre os nomes. Lá no primeiro versículo está: ora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Por isso que o livro se chama Chamote. Chamote, Êxodo, conta a história da saída dos hebreus da escravidão egípcia. Então toda a importância nesse livro é dada aos filhos de Jacó e também ao estabelecimento das 12 tribos de Israel. Lembrando a você que Israel é um nome dado por Deus a Jacó depois do vale de Jaboque, naquela estranha luta entre Jacó e o anjo do Senhor. Depois de 4 séculos como escravos no Egito, e depois de serem libertados de forma maravilhosa, poderosa, o povo de Deus chega ao Monte Sinai para adorar a Deus. Essa foi a intenção de Deus. Deus havia feito uma promessa a Abraão, depois ele revalidou essa promessa a Isaac e agora Jacó. E aí passam aí essa promessa de Deus de pai para filho. Jacó, há uma grande fome, e aí então José é vendido pelos seus irmãos para o Egito, e lá no Egito Deus o abençoa. Sob maneira lógica, nas próprias palavras de José, você vai ver ele dizendo para os irmãos dele, né, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus já tinha tudo planejado para que o nosso povo não morresse de fome no deserto. Então Deus nos trouxe para o Egito, inclusive Deus tinha dito isso a Abraão: a tua descendência vai ficar escravo numa terra distante, 400 anos, mas eu vou tirá-los de lá. Então, antes de tudo acontecer, Deus já sabia o que ia acontecer. E aí então, agora, José vai para o Egito, Deus o abençoa de uma tal forma que ele chega a ser a segunda pessoa em autoridade do Egito. Eu sei que essa história você já sabe de cor e salteado, mas realmente a minha intenção é só refrescar a sua memória. Então a libertação tinha exatamente este objetivo:
cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, que era de receber a adoração do seu povo quando eles entrassem numa terra prometida, e lá estabeleceria uma nação poderosa que impressionaria o mundo. Presta atenção nisso que eu estou falando, porque até hoje, mesmo Israel sendo uma nação que não reconhece Yeshua como Hamashia, Israel continua sendo um país, um povo abençoadíssimo por Deus. Ele é o primeiro povo, quando o mundo abriu os olhos, Israel estava fazendo água salgada do mar se transformar em água bebível. Israel pega uma propriedade no deserto e faz ela produtiva, ao ponto de se sustentar com alimento e com água para todo o país, sem ter uma região menos favorecida do que a outra. Realmente, o propósito de Deus era que Israel fosse uma nação que dissesse para o mundo todo: aqui tem um Deus de verdade, aqui tem um Deus poderoso. Israel tem um monte de prêmio Nobel, tem um monte de pesquisas que ganharam o mundo. Então, de fato, o Senhor tinha a ideia de pegar o seu povo, colocar numa terra, e ali naquela terra abençoar o seu povo de uma tal forma que todo mundo se prostraria diante de Deus. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Hein? Todo mundo se prostraria ao Senhor. Por isso que a saída do povo do Egito para chegar no Sinai era um insight daquilo que Deus quer fazer com cada um de nós e aquilo que Deus quer fazer com todas as pessoas. Levá-los do ponto da escravidão até o ponto de adoração. Ali no deserto de Refidim, em frente ao Monte Sinai, Deus dá a Moisés as leis que deveriam reger as relações entre os homens e entre Deus, e entre homens e homens, porque agora seria uma grande nação para abençoar o mundo com a maior de todas as bênçãos, a salvação eterna. Provavelmente Deus queria falar ao seu povo o que teve que falar a Moisés. E por quê? Se você for pegar Êxodo capítulo 20, o verso 18 e 19, você vai ver lá escrito assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Aqui, o povo começou a mostrar a sua verdadeira natureza, uma natureza distante de Deus. Um povo que está mandando Moisés conversar com Deus e vir falar para eles, porque eles estavam olhando a manifestação do poder de Deus e eles tremeram. Mas vejam bem, esse povo que viu o Monte Sinai fumegando, tremendo, com trovões, foi o mesmo povo que lá, na terra em que eles estavam, no Egito, eles olhavam e viam a manifestação dos milagres de Deus acontecendo sobre o Egito. Era o mesmo povo. Era o mesmo povo também que viu aquela coluna de fogo na frente deles, mostrando o caminho que iam seguir.
Era o mesmo povo que via a coluna de nuvens durante o dia, e quando o exército egípcio vinha chegando, a coluna de fogo saiu da frente deles e ficou atrás na retaguarda. Aquele povo estava vendo as maravilhas e o poder de Deus, e quando chega na hora H de adorarem, servirem a Deus, de poder se relacionar com esse Deus, eles olham aquilo tudo, aquela manifestação, e eles têm medo. E diz: não, Moisés, que Deus não fale conosco para que não morramos. Acho que o povo tinha perdido um pouco a noção do porquê que eles saíram do Egito. Eles saíram do Egito e não saíram dentro de caixões. Eles saíram vivos, porque Deus os queria vivo, para que eles pudessem adorar ao Senhor. Então o povo teve medo de se aproximar de Deus. Além da importância do capítulo 24, porque nele o Senhor confirmou as promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, o que parte delas já haviam sido dito do capítulo 19 ao 23. Eu acho que vocês que estão lendo a leitura sabem do que eu estou falando. Nós estamos exatamente no contexto da nossa leitura. Está prestando atenção, meu irmão? Hein? Está prestando atenção? Você veio aqui ouvir o seu pastor, ser usado por Deus? Então pare de fazer o que você está fazendo e volte o seu ouvido à voz do seu pastor. Do capítulo 19 até o 23, Deus já tinha falado muitas coisas ao seu povo. Não façam isso, não façam isso, não façam aquilo, não façam aquilo, não façam aquilo. E aí, o que você vê do capítulo 19 ao 23? Uma aparente prontidão do povo em obedecer, aparente. Isso acontece muito nos dias de hoje. Você sabe que uma pessoa está adorando Deus de longe quando ela tem uma aparente obediência. Ela tenta mostrar que é obediente, mas ela não é obediente. Mesmo que depois tiveram medo de estar cara a cara com o seu libertador, eles diziam: não, nós estamos dispostos a obedecer tudo. Quer ver? No capítulo 19, do verso 1 ao verso 8, olha o que acontece. No dia, nem chegaram lá no monte, aliás, estavam chegando no Monte Sinai. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Fecha aspas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do seu povo. Veja, muitas vezes agimos assim. Assumimos uma posição, mas na hora H desistimos. Quantas vezes o Senhor já nos falou nas celebrações ou quando nós lemos a palavra de Deus, Ele falou poderosamente a nós, e nós tomamos uma decisão dentro do nosso coração: eu vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia toda em um ano, eu vou ser uma pessoa de mais oração, eu vou perdoar, mas eu vou ser menos explosivo, eu vou isso, aquilo, eu vou ser mesmo menos desconfiado. Você faz um monte de
de colocações e de disposições de aparente obediência. Por quê? Porque Deus fala e continua a falar ao nosso coração. E nós somos o refúgio desse povo aqui. Nós somos a descendência desse povo aqui. Do capítulo 20, eu falei do capítulo 19, do capítulo 20 até o 23, o Senhor fala com Moisés sobre detalhadamente as leis. Ele entra nos detalhes da lei. Mas no capítulo 24, Deus, escuta isso, igreja, Deus eleva a régua de medida dessa lei para um nível completamente espiritual. Se você estiver me acompanhando, você vai alcançar. Ele relaciona, presta atenção nisso, ele relaciona a aliança mosaica que estava fazendo, que esse é exatamente o momento em que o Senhor faz a aliança mosaica, com a importância do sacrifício de sangue. Moisés, depois que desceu do monte, escreveu tudo que o Senhor lhe disse sobre as leis, fez um altar conforme o que Deus havia ordenado na lei, e depois determinou que os jovens, escuta isso, jovens, os jovens sacrificassem os animais conforme orientado na lei. Olha o que diz aí, está lá em Êxodo 24, 4 e 5. Êxodo 24, 4 e 5 diz assim: Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. No verso 6 e 7 diz: Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Ele vai e fala das leis todas para Moisés, do 19 até o 23, ele detalha tudo. Depois, dentro desse detalhamento, ele diz que ele não queria um altar de pedras lascadas, onde material humano foi usado, ele queria algo bem natural, coisa da terra mesmo. Moisés vai, desce do monte, escreve toda a lei, ele escreve, aí não conta o tempo que Moisés gastou para isso. Aí você entende por que Moisés ele se livrou da morte lá no Egito, quando neném, e foi parar na casa da princesa de Faraó, para que ele recebesse toda a sabedoria, para que ele escrevesse toda a lei, para que ele tivesse sabedoria. Então agora ele escreve toda a lei, e depois que ele escreve toda a lei, ele vai e pratica o que a lei estava mandando. Faz o altar, manda os jovens sacrificarem, pega o sangue daquele sacrifício e faz o que a lei manda. A permissão de Deus, aí agora Deus vai elevar a régua. Deus, ele manda que Moisés se apresente junto com Nadab e Abiú e 70 autoridades. A permissão de Deus, deixando que Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 chegasse perto dele, houve uma coisa diferente, porque Moisés veio com Arão, Nadab e Abiú e os 70, mas ele só permite que Moisés e Arão cheguem. Ali é citado no texto Moisés, mas Arão estava sempre com Moisés. E aí Moisés e Arão chegam, Nadab e Abiú, o Senhor os mantém à distância. O povo está lá embaixo e eles se chegam. Está lá no capítulo 24, verso 9 a 11, diz assim:
Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Por que isso aqui? Porque quando o povo olhava para uma manifestação da glória de Deus, a tendência é se humilhar diante, não ficar olhando. No entanto, Nadab e Abiú e os 70 olharam, e o que eles viram foram que os pés de Deus era semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor, e mesmo assim eles não morreram. Que coisa impressionante, irmãos. A aliança mosaica, agora com todo aquele ritual do sangue, apontava para algo sobrenatural, apontava para algo futuro. Ou seja, o Senhor estabelece ali na lei o sacrifício de animais. É lógico que antes da lei, antes de Moisés, haviam os sacrifícios, mas eles eram praticamente os sacrifícios que eram voluntários, não havia nenhuma lei de Deus dizendo, explicando como era. Agora não, agora Deus diz exatamente por quê. Porque agora ele fala assim, a aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac, com Jacó, e que agora que eu faço com Moisés, ela tem um objetivo. Por exemplo, em Abraão eu disse para ele assim, farei de você uma nação, como as estrelas do céu, como a areia da praia, que não se pode contar. E em ti serão o quê? Benditas o quê? Todas as famílias da terra. Como que em Abraão poderia ser bendita todas as famílias da terra? Para Abraão não sabia. Não sabia. Isso é sabedoria de Deus. Deus vem e confirma isso em Isaac, confirma isso em Jacó, e agora aqui ele traz essas promessas e linka elas com o sacrifício de um animal. E lá na lei vai dizer que esse animal, ele não podia ser um animal doente, não podia ser um animal aleijado, não podia ser um animal que tivesse algum problema. Por quê? Porque esse animal, embora eles naquela época não tivessem noção do que Deus estava preparando, ele deveria ser o protótipo do Cordeiro de Deus, do próprio Deus descendo do céu, que não tem mácula, não tem pecado, não tem nada dessas coisas. E aí então, essa é a aliança mosaica que apontava para o sobrenatural. Porém, há um fato curioso que eu observei na leitura bíblica de hoje, que vai do 24 até o 27, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando Deus fala para as autoridades de Israel adorarem de longe, está lá no 24, verso 1, diz assim, depois Deus disse a Moisés, subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. E aqui está o link do tema desta manhã. Através de rituais, símbolos e proclamações, o povo de Israel, constantemente lembrado de sua relação especial com Deus, era também lembrado das responsabilidades que essa relação implicava. Então a lei, ela, embora com símbolos, com animais, com isso, com aquilo, há tantos detalhes da lei, a ideia era que o povo entendesse que na adoração a Deus tinha que ser como Deus queria que fosse. Por exemplo, quando ele mandou construir o tabernáculo, tinha que ser no tamanho que Deus mandou, nas cores que Deus mandou,
Deus não permitia que nenhuma coisinha fosse diferente daquilo que ele determinou. Porque há uma intenção nisso, não é só porque eu sou Deus e eu quero que vocês façam aquilo que eu quero. Não, é que tinha uma intenção ali, a obediência ali tem a ver com o futuro, tem a ver com aquilo que haveria de vir. Então, em certo sentido, Êxodo 24 também apontava para uma realidade futura ainda maior. De forma muito clara, o texto mostra como foi maravilhosa a manifestação da presença de Deus no Monte Sinai, como foi maravilhosa a manifestação de Deus no Egito, como foi maravilhosa a manifestação de Deus na caminhada do Egito até o Sinai. Poxa, que coisa impressionante, né? Muitas pessoas não pensam como é que foi a travessia das pessoas no mar, ali no Mar Vermelho. As pessoas, como é que foi isso? Como é que pôde? O texto diz claramente, uma parede à esquerda e uma parede à direita. É como se fosse dois muros invisíveis. Você sabe o que é você estar passando no meio de um negócio desse e vendo os peixes, e vendo, vendo aquilo tudo, e você andando a seco. Aquele povo viu isso tudo. É toda essa maravilha da presença de Deus, do poder de Deus. Mesmo assim, com a lei, com todas essas manifestações, nós vamos descobrir que havia uma distância tremenda entre o povo e Deus, por causa da santidade e do esplendor da glória divina. O povo não conseguia conectar-se com Deus. Não conseguia. Tanto é que chegaram lá no Monte Sinai, mesmo depois de passar. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta muito pessoal para os irmãos. Se os irmãos tivessem passado por uma coisa só do que passou o povo lá, como é que seria a sua vida espiritual? Hein? Porque nós somos aquele povo que Deus disse para Tomé: porque vistes, crestes, bem-aventurado, felizes os que não viram e creram. Nós somos esse povo. Olha como é que Deus nos colocou acima do povo que viu tudo isso, né? No entanto, aquele povo, quando chega no Sinai e vê fumegando o Sinai, trovões, eles veem, não, vamos lá, porque esse Deus é tremendo. E vai, não, ele fala assim, não, Moisés, não, vai você e fala conosco você, não deixe Deus falar conosco, porque nós vamos morrer por causa da santidade e do esplendor da glória de Deus. Na chamada de Moisés, isso ficou muito claro. Moisés estava ali 40 anos pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro, e aí de repente ele chega num lugar e ele vê uma manifestação da glória de Deus. Uma planta, uma sarça pegando fogo. E ele acha aquilo estranho, não que a sarça estivesse pegando fogo, que isso era comum no deserto. Era que ela pegava fogo e ela não se consumia, ela não acabava. Então ele chegou para perto e o Senhor diz para ele: não te chegues para cá. Olha aí o detalhe do porquê que o povo não se aproxima de Deus como deveriam se aproximar. Cuidar, não se aproxime de cá, porque tira primeiro as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E aí então Moisés tira as sandálias e se aproxima de Deus. Então na chamada de Moisés, isso ficou muito claro. Então, irmãos, a santidade é exigida dos que se aproximam de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14, tem aquele texto conhecidíssimo, né? Que diz: esforce-se para viver em paz com todos os homens e a buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agir sem santidade era sentença de morte. Deus castigava com morte aqueles que não eram santos.
Mesmo no Velho Testamento, o sumo sacerdote tinha que amarrar uma corda no pé dele para ele entrar no Santíssimo Lugar, que era o lugar onde acontecia a expiação dos pecados do povo uma vez por ano. E ele amarrava uma corda no pé dele, porque se ele chegasse diante de Deus, e Deus visse neles falha, Deus matava ele ali no Santíssimo Lugar e ele era puxado para fora. Mas, pastor, o que isso tem a ver conosco hoje? No Novo Testamento, os crentes são chamados a se aproximar com confiança ao trono da graça de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 16 diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos ler esse texto juntos? Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha, aproximar do trono da graça do Senhor com toda a confiança, o resultado é receber misericórdia e graça que vai te ajudar. O que acontece? Acontece que nós somos muito desanimados para aproximarmos-nos da presença do Senhor. Há uma série de fatores que batem contra nós nessa questão de se aproximar do Senhor. Os pecados são um, nós não sabemos como resolver os pecados, nós temos maior dificuldade para lidar com o pecado, e essa questão é uma questão assim tão difícil, irmãos, para algumas pessoas entenderem. A maioria dos cristãos, eles têm uma dificuldade tremenda para poder compreender o evangelho da graça de Deus. Entender Efésios capítulo 2, verso 8, verso 9 e verso 10. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Nós fomos condicionados a entender que nós somos salvos porque somos corretos. E isso não tem nada a ver com o evangelho. Nós somos salvos pela graça, só pelo fato de você colocar a fé em Jesus. Entenda isso, irmão, porque isso é bíblico. Isso é a maior mensagem que nós temos. Inclusive, nós costumamos condenar outras pessoas e criticar outras pessoas porque nos achamos melhores do que elas. Nós olhamos para uma pessoa e ficamos assim, nossa, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. Só que você talvez esteja apontando para uma pessoa que é salva. Que é salva. Lembre-se que aquela mulher pecadora que chegou a Jesus trazido pelas pessoas, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, lembra? Quando chegou no final, Jesus disse uma coisa que nós temos que dar ouvido. Ele disse assim, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele disse, ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O que o Senhor está dizendo? Que aquela mulher ia sair dali perfeita? Ele está dizendo sobre o pecado do adultério, da prostituição, porque aquela mulher continua pecadora. Ela ia cometer vários pecados dali por diante. Não está dizendo da salvação. Ela está dizendo, vai e não peques mais, eu não te condeno. Então nós precisamos parar de sermos críticos com as outras pessoas. Infelizmente eu tenho que tocar nesse assunto de novo, que é a tal da maledicência. A maledicência, irmãos, nada mais é do que você querer ser melhor do que a outra pessoa. Porque a Bíblia nos coloca em pé de igualdade. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 João capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João capítulo 1, verso 10.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso. Quer dizer, todos nós aqui estamos no mesmo barco. Não existe ninguém aqui mais santo do que outro. Todos nós fomos santificados por Cristo. Nós fomos separados das trevas para a luz. E aqui na luz, nós continuamos cometendo pecados. Não que nós nos agradamos deles, mas porque nós estamos na carne. Na carne. Ah, pastor, o senhor está de brincadeira. Eu sou o melhor crente desta igreja. Eu queria que Deus mostrasse para mim o que a tua mente pensa. Só isso só que eu queria. Queria que Deus pegasse a sua mente e projetasse nesse telão aqui para todos nós vermos o que você pensa. O que está dentro da sua mente? O que você pensa? Porque o pecado começa com o pensamento. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós somos separados do mundo para servir a Deus. E quando nós somos separados para o mundo, a gente começa uma caminhada de santificação. Cada vez nós vamos ter que nos separar de alguma coisa, nós vamos ter que pedir perdão por outra coisa. Eu não estou pregando aqui a conformidade com o pecado. Não, eu estou pregando contra a hipocrisia de uma santidade mentirosa. De uma santidade mentirosa. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que estreito é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna e poucos vão por ela. Poucos. Não é muito não, são poucos. Você está nesse poucos? Se você, pela fé, entregou sua vida para Jesus, você está aí, irmão. Você não pode deixar que o diabo, porque você pensou numa coisa ruim, uma coisa pecaminosa, você não pode deixar que o diabo coloque dúvida na sua salvação. O diabo pode colocar dúvida na sua santificação, mas não na sua salvação, porque a sua salvação foi garantida por Cristo, não é garantido pelas tuas obras, não é garantido pelo teu trabalho, não é garantido por você, porque tanto é isso, está lá, irmãos, que eu estou pregando aqui não é nenhuma novidade não, Efésios vai dizer isso, Efésios 1,13, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste o quê? Selado com o Espírito Santo da promessa, que é o quê? Que é o quê? A garantia da vossa salvação. O que garante a salvação sua é a presença do Espírito Santo na sua vida. Agora, quando o Espírito Santo está em você, o que você faz? Você é uma pessoa que procura andar em obediência. Deus vai revelando as coisas para você. Nossa, como eu preciso melhorar nisso. Ô Pai, me perdoa. E aí você melhora naquilo. Você vai melhorando. Por isso que os crentes, a lógica era que os crentes, quanto mais velhos na vida cristã, mais santos. Isso não é uma matemática. A pessoa nova também ela pode ser uma pessoa bem santificada. Eu não estou falando sobre consagração. A diferença de consagração e de santificação, irmãos. Santificação é um trabalho pessoal que a gente faz com a gente. Uma pureza contínua que a gente vai buscando. Consagração é dedicação. Quando você se dedica na obra de Deus. Tem muita gente que é consagrada, mas não é santificada. Tem gente que faz as coisas na igreja achando que Deus está se alegrando com ela. Deus não se alegra com o que você faz, porque Ele não precisa que você faça nada por Ele, nada para Ele. Deus não precisa de nada de nós. E cuidado, hein, porque tem gente que fica zangada quando você fala assim para ela assim, eu não preciso de nada de você. Ah, que pessoa orgulhosa.
Cuidado para você não chamar Deus de orgulhoso, tá? Porque Deus, quando diz que não precisa de nada de nós, é porque só Ele é autossuficiente. Só Ele é todo completo. Ele não precisa de nada. Ele não precisa dos louvores nossos para Ele poder se sentir bem. Ele não precisa das nossas orações para que Ele se sinta valorizado. Ele não precisa que você fique elogiando Ele para que Ele se sinta Deus, um Deus melhor. Não, Ele não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Quando Ele resolveu criar o mundo e criar as pessoas, Ele resolveu dar sentido à vida das pessoas em adorá-lo. Então, quando nós não o adoramos como devemos adorar, nós nos sentimos um peixe fora d'água, nós nos sentimos sem propósito de vida. Isso é que eu chamo de pessoas que estão adorando a Deus de longe. Moisés é chamado por Deus. Moisés não teve direito de vir adorar a Deus. Deus chamou Moisés, vem aqui à minha presença. E ele veio. Aos outros, fiquem ao longe adorando. O que é isso, irmãos? É Deus estabelecendo limites. Deus estabelecendo valores e princípios para nós. Tem muitos crentes que precisam ouvir essa verdade. Tem crentes que não aguentam ouvir essa verdade, mas precisam ouvir. Deus não precisa de nenhum de nós. Deus não precisa dessa igreja. Nós é que precisamos de Deus. Nós é que temos necessidade de Deus. Amém, irmãos? Ou eu estou falando alguma coisa que te ofende? Nós é que precisamos de Deus. Não é Deus que precisa da gente. Então, nós temos que entender que nos aproximarmos de Deus é uma coisa que nós devemos conquistar. Como é que eu me aproximo de Deus? Ouvindo o que esse Deus estabeleceu como passos importantes para me chegar à presença dEle. Se Ele fala que eu tenho que confessar os meus pecados, eu preciso confessar os meus pecados. Se Ele fala que eu preciso tirar as sandálias dos meus pés, ou seja, tirar alguma coisa que está atrapalhando a comunhão com Ele, eu preciso tirar. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, por que você acha que eles foram expulsos da presença de Deus? Porque Deus estava zangadinho? Porque Deus estava aborrecido? Não, por causa da glória de Deus. Agora, a glória de Deus ia matar Adão e Eva. Eles precisavam sair da presença de Deus, se afastar da presença de Deus por causa do pecado. Em Cristo, nós podemos voltar à presença de Deus. Essa é a grande novidade para nós. Nós em Cristo, por causa de Cristo. Então, você tem toda a condição. Pecou? Se arrependa e peça perdão, porque Jesus te permitiu chegar na presença de Deus. Olha que coisa impressionante. Você chega na presença de Deus, não é nem aquele monte fumegando, os relâmpagos não estão estourando, não é aquela coisa toda. Você chega na presença de Deus e fala: Senhor Deus, errados estão os que não dizem isso. Em nome de Jesus eu entro em tua presença. Porque você não pode entrar na presença de Deus se não for pelos méritos de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus eu entro em tua presença. E eu quero te pedir perdão pelo meu pecado. Você está trabalhando o quê? A sua salvação? A sua salvação? Não, a sua santificação. Que você já é um salvo. A pessoa que chega no ponto que diz assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus eu entro em tua presença, é óbvio que essa pessoa está selada com o Espírito Santo de promessa. Porque senão ela falaria o seguinte: ah, Senhor, eu hoje dei uma cesta básica para um pobre, tinha um mendigo lá que eu paguei o alimento para ele. Então, não, os méritos não são nossos. Os méritos são de Cristo. Então, irmão, por quê? O que você acha? Muitas pessoas não dão conta que é necessário adorar mais de perto. Deixar o legalismo que impede a nossa aproximação íntima com Deus. Olha o que eu termino a minha mensagem com esse texto. Olha o que o autor de Hebreus nos revela da parte de Deus.
Hebreus capítulo 10, verso 1 a 3, e depois do 5 ao 10. Presta atenção nesse texto, irmãos. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Quer dizer, irmão, grava esse texto, porque esse texto está dizendo que a lei, por isso, irmãos, com toda a vênia e todo respeito aos adventistas, não tem como. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Por isso que Cristo não observou o sábado. Por isso que ele curou no sábado. Porque o sábado, a guarda do sábado, era uma sombra. O sangue dos animais, no Velho Testamento, era apenas uma sombra. O real mesmo está em Jesus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você é um salvo. Você vai lutar contra o pecado até o dia que Jesus for te levar. Ou você acha que quando Jesus te levar, você já está todo perfeito, que não precisa nem de Jesus. Vai falar assim: Jesus não precisa, eu vou sozinho. Não, não. Nós continuaremos nos entristecendo com os nossos pecados. Ah, pastor, como é que eu descubro se eu sou um salvo ou não? Quando você peca e não se entristece. Quando você comete uma coisa errada, de duas uma: ou você não tem conhecimento que aquilo é errado, você não descobriu que aquilo ali é pecado, e você tem que estudar mais a Bíblia, ou você é um rebelde mesmo. Você fez uma coisa errada e não se entristece, você não chora. Cristo sofreu para que os seus pecados fossem perdoados na cruz do Calvário. Agora você precisa sofrer para mostrar o seu amor por Jesus em cada topada que você der nessa vida. Mas não vamos ser uma igreja hipócrita. Não sejamos hipócritas. Reconheçamos, somos pecadores. Muito obrigado, Senhor, pela salvação, por ter escrito o meu nome no livro da vida que jamais será apagado. E, Pai, ajuda-me nessa caminhada. Cada caminhada, busca o Senhor. Santifique-se todo dia. Tome banho todo dia no sangue poderoso de Jesus. Então, não adore a Deus de longe. Adore o Senhor de perto. Chegue-se mais para perto dele. Fala o que Hebreus disse lá, né? Chegue-se a Deus. Aliás, para Deus, o Senhor diz: chegue-se a mim e eu me chegarei a você.